Olá, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje das escolas cívico-militares, que já existem no Paraná e que o governo de São Paulo quer criar aqui no estado de São Paulo. São as escolas em que haverá uma cultura militar, com militares aposentados na função de monitores. E eles estabelecerão, então, normas como cantar o hino nacional e também bater continência à bandeira. É o caráter militar na educação. E o Tarcísio de Freitas, ele sancionou uma lei em São Paulo que autoriza a criação dessas escolas. Já existem mais de 300 escolas escolhidas, já selecionadas para que o projeto seja implementado. E por que ainda não foi? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele cancelou a implementação porque existe hoje, no Supremo Tribunal Federal, existem, na verdade, várias ações que tratam da inconstitucionalidade desta proposta. A educação no Brasil, ela tem que ser democrática e inclusiva. E aí a pergunta é, por que exatamente esses governadores querem criar escolas cívico-militares? O próprio Tarcísio, ele deu a resposta. Um vídeo muito pouco divulgado, a que eu tive acesso, faz pouco tempo. Ele estava num evento no Congresso Nacional, existe lá uma frente de defesa das escolas cívico-militares, da bancada da extrema-direita, e ele estava lá e ele disse que criaria em São Paulo as escolas, e ele disse qual é o objetivo. E sabe qual é o objetivo? Formar novos Bolsonaros. Eu vou voltar a comentar, eu acho um absurdo tão grande, mas eu vou comentar depois, mas eu quero agora que vocês vejam esta fala, para ver que foi ele mesmo que disse. Então veja e depois nós comentamos. É onde vocês vão ter as ferramentas para se tornarem os líderes que nós precisamos. Eu olho aqui os alunos das escolas cívico-militares e, eventualmente, a gente está diante de um novo Bolsonaro lá na frente. A gente está diante de um novo Coronel Zucco lá na frente. Está entre vocês. Basta que vocês acreditem nisso. Basta que vocês trabalhem por isso. E as ferramentas estão sendo dadas. E é por isso que, apesar da tentativa de desmonte das escolas cívico-militares, elas não sucumbirão, elas não serão desmontadas. Em São Paulo, nós estamos apresentando o projeto de lei para a Assembleia que fala da adesão por consulta pública, que fala do apoio da Polícia Militar nas nossas escolas. Hoje são 19 e esse número vai crescer muito mais. Bom, tá aí, ele próprio disse. Vai formar novos Bolsonaros. Aí alguns podem dizer, não, mas qual é o problema de ter novos Bolsonaros, futuros Bolsonaros? O Bolsonaro pode ser preso, que já está indiciado. Também ele está indiciado por fraude em documento público, a sua carteira de vacinação. Esse já é o indiciamento dele. E também ele está indiciado por peculato, porque ele se apropriou de bens da presidência em benefício próprio. Depois ele devolveu uma parte desses bens, porque quando foi descoberto. E houve uma pressão muito grande para obter as joias que foram enviadas lá do exterior, um valor assim de milhões, né? Todos se lembram deste caso. Ele acabou, fez essa pressão, não conseguiu levar, mas fez a pressão para que tentasse. Ele tentou subtrair, porque aquilo não pertencia a ele, que estava apreendido pela Receita Federal. Bom, o Bolsonaro, além disso, todos sabem como foi o governo dele, em que o Brasil foi isolado, praticamente pária no mundo, porque o Brasil não fazia o mínimo numa comunidade internacional que sequer civilizada. Aumentaram as queimadas e ele reduziu as equipes do IBAMA, ele afastou técnicos do IBAMA, e isso prejudicou o Brasil. Inclusive levou, naquela ocasião, a Europa a discutir e a aprovar algo que pode ser implementado agora. Sanção contra o Brasil,
de não comprar produtos agrícolas brasileiros por conta daquelas queimadas que o Bolsonaro não combatia devidamente. E ainda impedia que os fiscais do IBAMA coibissem. No caso da própria ocupação da Amazônia, a destruição da floresta, garimpos, no caso especificamente, há uma lei que diz que você pode destruir os equipamentos que estão lá, porque é muito difícil remover aqueles equipamentos. Você destrói, apreende e destrói para que não ocorra mais garimpo ali, porque o garimpo estava contaminando a água dos rios, prejudicando comunidades ribeirinhas, prejudicando as comunidades indígenas. Bom, esse é um legado dele, que nós sabemos. Todos sabem qual foi a atuação dele durante a Covid. O Brasil teve mais de 700 mil mortos. E os especialistas entendem que 500 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse feito, o governo tivesse liderado uma campanha para que as regras da ciência, as recomendações científicas fossem seguidas aqui no país. Não, muita gente morreu. Então, é um governo ineficaz. São pessoas assim que nós precisamos. É esse tipo de pessoa que uma escola deve formar? E nós sabemos, fora isso, de qual era o comportamento dele em relação à própria economia, como ele prejudicava a economia brasileira. Basta ver que ele saiu, no caso, por exemplo, só da Bolsa de Valores, era 90 mil pontos, está em 130 mil pontos. Isso não tem ainda 2 anos de governo. Tem 2 anos de governo atual. Você não tem. Então, houve uma melhora da economia. A economia não crescia. Hoje cresce. As taxas muito superiores a que os economistas e o próprio FMI, essas taxas que previam. Por quê? Porque é um governo eficiente. E o governo anterior, por que é que não crescia? Alguém vai dizer, não, mas teve a pandemia, estou dizendo fora da pandemia. Depois da pandemia. O crescimento foi pífio, extremamente pífio. E no primeiro ano também foi pífio. Também. E esses são os futuros Bolsonaros. Nós precisamos de uma escola em que o homem possa dizer para uma mulher que não vai estuprá-la porque ela não merece. É isso que o Tarcísio quer criar? É esse tipo de pessoa, esse tipo de cidadão? Nós precisamos de uma escola para criar uma pessoa que diga que o governo ou a ditadura militar deveria ter torturado muito mais. É essa escola que nós queremos formar? Esses os cidadãos que o Brasil deve formar? Nós devemos formar, ou ter uma escola para formar pessoas que defendam uma guerra civil no país? Ora, nós sabemos que o Bolsonaro tentou, de toda maneira, e parte dos militares, conflagrar o país. Sabemos disso, que houve uma resposta das instituições e ele não conseguiu. Nós precisamos formar pessoas, é uma escola que forme pessoas que divulguem fake news e digam que a vida é de fake news mesmo, porque ele disse isso, que é de fake news, em que você não tenha uma noção ou você não entenda como imoral a mentira que ele defendeu, que ele defende. É esse tipo de aluno que nós devemos formar? Não. Eu tenho certeza de que não. E eu tenho certeza de que a maioria do povo brasileiro também não quer esse tipo de escola, esse tipo de cidadão, que digamos, na verdade, que não pode talvez nem chamar de cidadão, mas são pessoas que são muito individualistas, que tentam solapar princípios de cidadania. E uma escola deve formar cidadãos conscientes, críticos e, sobretudo, que defendam uma sociedade democrática, decente. Uma sociedade em que as mulheres sejam respeitadas. Uma sociedade em que não se agrave ou que ela combata qualquer agressão ao meio ambiente, porque todos estamos sofrendo com isso. É essa a escola que nós precisamos. E, claro, pessoas que bem formadas, tecnicamente bem formadas, e isso que contribuam
para o desenvolvimento do país, para a soberania do nosso país, com, claro, principalmente a soberania do povo, para que, então, nós tenhamos uma economia pujante, como tem sido agora, como começou a ser agora, em que a ciência seja respeitada de todas as maneiras para que você tenha resultados, não só na economia, mas tenha resultados na saúde, pesquisas, é o que nós precisamos. Universidades que formem mais profissionais e cada vez mais profissionais, tudo o que Jair Bolsonaro não fez. Então, essa escola que o Tarcísio quer criar em São Paulo deve ser rejeitada. E haverá uma oportunidade agora. Dia 22 de outubro, o Supremo Tribunal Federal realizará uma audiência pública. Não dá para fazer inscrição mais para participar da audiência, que a inscrição terminou no dia 4. Mas a sociedade deve acompanhar essa audiência pública, porque ali vai se discutir exatamente o que é essa escola e por que ela deve ser rejeitada. Quem convocou a audiência pública é o Gilmar Mendes, que é o relator de algumas ações que tramitam lá. Não é positivo, ou não é positiva, a posição do Tarcísio de Freitas. E atenção, Ricardo Nunes, que disputa aí a reeleição em São Paulo, anunciou que vai aderir às escolas cívico-militares. Ele anunciou, é a escola que ele também quer para São Paulo. Isso deve ser rejeitado. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu peço a vocês que não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Estamos chegando a 1.400.000 inscritos, é um número relevante, mas pode ser muito maior, porque eu sei que a comunidade progressista no Brasil é muito maior. E também, se você puder, patrocine o nosso canal. Um grande abraço e até mais.